Bom dia, boa tarde, boa noite para você aqui que nos assiste e nos ouve. Eu sou o B. Eu sou o Leonardo. E sejam muitíssimo bem-vindos ao Vitamina Podcast. Como você está, meu caro Leonardo, nessa tarde de sexta-feira? Eu quase me esqueci de que dia é hoje, mas lembrei, sexta-feira. Na verdade não faz mais muita diferença o dia da semana, né? Todos os dias da semana você está cansado e a programação é parecida. Fica tudo meio, Mas, fica tudo meio mesclado, né? Meio fundido um no outro, né? pois é, lembrando os primeiros meses da quarentena. Sim, Mas, mas é isso, eu tô indo aí, né? Bem na medida do possível. É o que eu sempre respondo. Cara, acho que é o mais válido a se fazer, saca? Tipo, do jeito que tudo tá, eu acho que ficar, tipo, tranquilo na medida do possível já é, tipo, o suficiente, saca? E, enfim. Mas, uma coisa que geralmente ajuda muitas pessoas a, tipo, saírem da monotonia, ou pelo menos, né, espairecerem, e é também o nosso tema de hoje, e essa coisa é o entretenimento. Mais especificamente, da forma como a gente pretende abordar aqui hoje, é o entretenimento das redes sociais, dos seus Instagrams, dos seus TikToks da vida. E, bom, bora já só jogando a bola assim no aleatório, o que você acha disso? Já inicialmente, né? Cara, então, eu tenho uma opinião já polêmica Opa! sobre isso, que é o seguinte, o entretenimento, né, nos últimos anos vem sendo chamado muito de alienação. E eu algum tempo atrás eu falei o seguinte, cara, eu defendo a alienação pelo seguinte motivo. O que significa alienar, assim? Qual é a etimologia dessa palavra? Significa estar fora da realidade. Se Sim. alienar significa estar fora da realidade. Vem até de alien, né? Algo extra, de fora. Alienismo, né? Alienígena, alienismo, sim. Então, ou numa realidade que a gente olha para todos os lados, principalmente se você é brasileiro, né? Você olha para todos os lados, você só vê desgraça, você só vê coisas tristes acontecendo, assim, não tem nenhuma saída. Eu defendo que as pessoas assegurem o seu direito de se manter fora disso. E isso seja pelo Instagram de fofoca, seja pelo Twitter, seja pelo BBB, né? Aí, futebol. Enfim, eu acho que uma distraçãozinha às vezes é necessária. Às vezes não, né? Sempre, no caso, né? É necessária para que você não enlouqueça, né? Porque você olha para todos os lados, você só vê desgraça e você vê que você é completamente impotente diante disso. Então, o que fazer? Se aliena, né, cara? É isso, é que nem o não, depois eu entro nesse assunto, que eu ia citar o Admirável. Eu ia citar o Admirável Porra, já Mundo começa Novo, mas assim? aí eu acho que vai. Não, acho que ia gerar uma discussão muito longa, ia fugir do tema. Mas fala aí, mano. Tranquilo. Isso que você falou, ele me fez pensar, inclusive, em 3 pontos que, tipo... O foda é que, né, você foi falando, eu fui prestando atenção, eu fui meio que esquecendo, mas... primeiro, nessa questão da etimologia, é porque, né, a gente tá, né, agora se aprofundando nessa questão do alienismo, né, da significância disso, do surgimento da psiquiatria, etc. Sim. E é interessante, talvez, pensar nessa questão etimológica a partir desse olhar também da psiquiatria, porque o que acontece? O alienado, ele era tido também como um desrazoado, né? Tipo, ele era aquele que não tinha razão, ou que tinha um problema na razão, tanto faz. E aí, com isso, ele não tinha capacidade de atuar, né, publicamente, no sentido de, né, na cidade, no sentido de socialmente. E aí, tipo, usar essa classificação que era antes utilizada pejorativamente, mais ou menos,
pra um distúrbio psicológico você usa pra uma pessoa só porque ela, saca, tá assistindo uma forma de entretenimento. É um negócio meio estranho, saca? É um negócio meio estranho que, enfim, parece que tá vindo de um lugar de arrogância, né? Mas enfim. Uma outra coisa que eu pensei também é quando você falou disso de Instagram de fofoca, é porque eu sigo algumas páginas, né, no Instagram, etc. E nesses dias elas têm falado muito sobre a... Vai parecer completamente nada a ver, vai parecer completamente tipo nada a ver com o tema. A página ela tava falando sobre entre muitas aspas, a perseguição masculina da fofoca. Especialmente quando a gente pensa nos tempos de caças bruxas, né? Porque a fofoca ela era utilizada como, né, uma forma também de você criar uma rede ali de contato e de amizade entre mulheres, né? Mulheres conversando, etc, etc. E aí sobre como essa questão da fofoca, ela foi eventualmente apropriada por uma narrativa que, né, como tinha um grupo de mulheres ali conversando, é uma narrativa que se tornou negativa, que se tornou nociva, né? Então ela passou a ser vista como essa coisa, né, do mal, entre aspas, né? Tipo, é até vista como pecado, né, por algumas pessoas. E aí, enfim, eu achei esse um ponto interessante também que a gente pode ressaltar eventualmente. E aí com isso a gente pode começar mesmo falando justamente, né, sobre isso que tá, eu presumo, aí no título do episódio, que é o BBB, né, nosso famoso Big Brother Brasil ou Big Black alguma coisa. Que eu fiquei... Você sabia? Talvez seja talvez pareça a pergunta mais idiota e mais imbecil que já te fizeram na vida, mas você sabia que não é uma exclusividade do Brasil isso? Sabia, claro. Eu não sabia. Não é uma pergunta idiota, não. Assim, é óbvio, né, que o nome Big Brother Brasil dá a entender que essa é a versão brasileira. Mas assim, muita gente não para pra pensar nisso, né? O Big Brother, né, a ideia de reality show do Big Brother foi criada na Holanda. Eu não fazia a mínima ideia disso. Agora que você mencionou a Holanda, eu acho que eu já vi alguém mencionando isso, mas tipo, eu não sabia. Eu descobri esses dias vendo um vídeo, né? Mas enfim, e você acompanhou mais ou menos essa edição, né? Eu não consegui acompanhar, mas você acompanhou, né? O que você achou dela? Então, na verdade, eu já acompanhei algumas edições do Big Brother. Eu acompanhei algumas quando eu era... Eu acompanhei essa, mas eu acompanhei algumas quando eu era mais novo. Acompanhei a 10, 11, 12 e 13. E depois eu acompanhei a 20 ano passado e a 21 esse ano. E... Bom, na verdade, quase todos os Big Brothers têm um enredo mais ou menos parecido. O público geralmente tende a ficar com as pessoas que são menos favorecidas na casa, né? Os grupos menos favorecidos na casa, não só em quantidade, mas às vezes em, sei, capacidade física mesmo. Por exemplo, tem algumas pessoas que não têm não são tão boas em provas, por exemplo, e isso gera assim um certo apelo emocional ali, porque você sente pena, né, da pessoa. Só que, embora o enredo do Big Brother em si seja parecido, né, desde sempre, a gente teve uma revolução, né, nos últimos anos aí com as redes sociais, né, que tornou o Big Brother uma parada muito mais comercial, uma parada muito mais... Sim, você se preocupa muito mais com a repercussão que você vai ter ali dentro, né? Eu costumo falar que hoje em dia o Big Brother funciona da seguinte maneira: fique umas semanas, não faça nenhuma merda gigantesca e sai com a vida feita, né? Você só fica lá um tempo, não faz grande coisa, não faz nenhuma opinião polêmica, uma coisa que vai gerar ódio, enfim, você vai ser cancelado, mas assim que você sair da casa, você é descancelado se você não tiver feito nada demais. Entendeu? E aí você sai com a vida feita, você ganha um contrato aí, ganha um Instagram de 4 milhões, mas foi mal, te interrompi. Não, tranquilo, é porque tipo, eu ia perguntar se você acha que tipo, essa questão da vida feita se aplica a todo mundo, porque é engraçado falar isso, mas boa parte não, acho que todo mundo ali, mesmo a galera que era pipoca, que não era tipo famosa entre muitas aspas, eles já tinham mais ou menos a vida feita, tipo, você tem o Gil que estava fazendo doutorado, né, se eu não me engano, você tem a Lumena que já tinha um emprego, já estava, né, fazendo as coisas dela, já era relativamente conhecida, enfim, no sentido de que o pessoal já tinha, né, tipo,
um emprego, uma vida estabilizada, mas Veja bem, é que a galera, a maioria, né, das pessoas que vai pro Big Brother, isso é uma coisa que eu desconfio, né? Eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu desconfio. teorias Que da geral... conspiração. É uma teoria da conspiração, não é baseada em nenhuma prova, né? Deixando bem claro isso. Que eu acho que as pessoas que vão pro Big Brother, os pipoca, né, que são teoricamente os não famosos, eles já têm uns QI, né? Já tem uns que indica ali, porque eu não sei, sabe? Muitas vezes o cara que é pipoca já conhece ali os famosos. Por exemplo, a Sarah, ela já conhecia alguns ali. Eu não sei se ela conhecia só a Poca ou se ela conhecia a Poca e mais alguém. Mas Pessoalmente, você disse. enfim, pessoalmente. Então, eu não sei, eu desconfio que para você ir pro Big Brother seja um pouco mais do que só a seleção, né? Lógico que tem os casos, né, que a pessoa vai somente pela seleção. Uhum. E mesmo assim, né, mesmo assim as pessoas que vão não são tão mal de vida, né? Assim, óbvio, né, o Gilberto, por exemplo, era pobre, assim, bem pior de vida do que eu, por exemplo. Só que assim, não é miséria, entende? São Não, mas pessoas que têm condição de se sustentar. então, essa questão, tipo, adentrando nesse tema, você precisa ter pelo menos um padrão específico de vida, digamos, porque, porra, você minimamente precisa, né, ter os meios para se inscrever digitalmente e, né, fazer as Sim. entrevistas e tal, então, né, isso vai acontecer de um jeito ou de outro, né, mas eu fiz essa pergunta mais porque, tipo, o Gil, né, o Gilberto e a Juliette, eles se deram super bem, né, tipo, o Gil virou basicamente um ícone, já fez um contrato com Santander ou Bradesco? Bradesco. Eu acho que é o Santander, mas enfim, é um banco vermelho. E, exatamente. Fez um contrato com o banco aí, a Juliette já tá, tipo, né, andando com... Quer dizer, se bem que ela ganhou o prêmio, né, então tem isso também, mas ela já tá, tipo, andando por aí com segurança, fazendo isso, papapá, daqui a pouco vai lançar música, então, tipo, eles, né, estão basicamente com a vida feita, mas aí, tipo, é óbvio que, né, essa galera... Eu acho que o exemplo da Carol Conká é um exemplo interessante pra gente focar também, mas bora por partes. Mas em contrapartida, quando você para pra olhar o resto da galera, eles não... Tudo bem que eles, né, provavelmente tomaram um boost de seguidores, mas eu não acho que eles saíram, saca, tão bem assim de vida. Eu falo especificamente no exemplo da Lumena, por exemplo, porque, se não me engano, esses dias eu entrei, acho que no Twitter dela por algum motivo, ou no Twitter ou no Instagram, sei lá, e, tipo, ela não tinha... É uma frase muito... Nossa, white people problems, mas enfim... Ela não tinha, tipo, nem 1 milhão de seguidores, saca? E em comparação com, sei lá, a Vitória, o Gilberto, a Juliette, etc. E aí, se você for analisar, por exemplo, também os outros caras como o Projota ou a Carol Conká, que o caso deles é especial porque eles foram, né, cancelados, etc. Até o caso do Lucas também. Tipo, eles meio que, né, tanto faz, né? Tipo, ninguém meio que tava no silêncio antes do BBB e agora continua no silêncio, embora... O caso da Carol Conká seja extremamente interessante porque ela foi meio que apadrinhada pela Globo, né? Tipo, teve todo aquele lance de supostamente darem um auxílio pra ela quando ela teve lá a entrevista, né? Enfim, quando ela foi eliminada lá, né? Que ela foi falar. Ela fez um documentário. Sim, tem a questão do documentário, que é conteúdo exclusivo do Globoplay, se não me engano. E, tipo, ela tá sendo toda apadrinhada pela Globo, né? O que é um fenômeno bem... Mas tem uma explicação, né? Não, mas primeiro eu vou falar da Lumena. Sim. Cara, então, a Lumena é porque ela não se encaixou na minha regra, né? Ela fez umas besteiras. Eu falei, fique um tempo, não faça nenhuma grande besteira. Ela fez algumas besteiras, né? Os posicionamentos dela ali dentro são, assim... foram, né? Assim, no mínimo, questionáveis. Eu acho que... É o que muita gente disse, né? Na época, foi uma coisa com razão, né? Raramente o militante do Twitter tem razão. Mas naqueles momentos tiveram que ela usava de umas bandeiras que tudo bem, ela tem todo o direito de usar, né? Sendo uma mulher negra, LGBT, essas bandeiras são dela. São. Só que, ao mesmo tempo, ela usava em momentos inapropriados, em momentos que não encaixava ali, era claramente uma forçação, entende? Falar disso é uma coisa muito delicada, né? Principalmente da minha posição.
porque nenhuma dessas bandeiras é minha. Só que, cara, eu não vejo de que maneira, quando você fala de temas tão sérios em assuntos, em momentos tão nada a ver, isso vai contribuir. Não contribui. Eu acho que é um certo consenso, né? Não sou eu que estou falando isso. É um consenso. Então, assim, fora a agressividade, a arrogância com que ela falava dessas coisas, eu vejo que a Lumena ali no BBB, né? Ali no BBB, exclusivamente ali no BBB, porque eu não conheço o trabalho dela aqui fora, ela prestou um desserviço. E é por conta disso, né, que ela acabou sendo hateada, né? Não só pelo público de esquerda, mas também pelo público de direita. Ela acabou não agradando ninguém. Foi por isso, né, que ela é hoje a participante que participou desse Big Brother. A participante que participou, olha lá. Ela é a participante com menos seguidores. De toda a história? Não, desse Big Brother. Dessa edição, ok. Dessa edição. E você vê, né? Foi por conta dessa postura dela aí que eu falei que não foi no mínimo questionável. Uhum. Tipo, eu acho que o caso da Lumena é interessante e, por um lado, né, tem toda essa questão das bandeiras, né, que fica meio próprio da gente julgar né, nesse ponto aqui, nesse momento. Enquanto, por outro lado, a gente pode julgar ela, por exemplo, a partir de um ponto de vista do meio em que a gente está imerso, porque, né, Lumena era, né, uma psicóloga formada, então a gente pode julgar, por exemplo... Se bem que... Não, mentira, uma coisa que eu ia falar era que a gente podia julgar isso e a partir daí a gente podia tentar, por exemplo, também pensar em, sei lá, movimentações racistas, né? Porque, por exemplo, como a repercussão que ela estava tendo, uma galera falando um monte de coisa sem noção, querendo, sei lá, processar ela, umas coisas completamente nada a ver, embora também fosse uma questão relativamente pesada e complexa da gente tratar aqui, especialmente superficialmente, mas o ponto principal é que nem enquanto profissional a gente pode julgar ela, tirando o fato de que nós não somos profissionais ainda, porque tipo, ela não estava atuando lá, né? Eu acho que esse é o ponto principal, que a galera que estava, por exemplo, querendo processar ela por práticas indevidas não pegou. Ela não estava lá, não era a Lumena psicóloga, profissional, e eu presumo que muito menos a Lumena, tipo, pessoa em si. Lá era a Lumena participante do Big Brother, tipo, do jeito que ela tava agindo lá, não é do jeito que ela age no consultório dela, e eu imagino que é tão pouco o jeito que ela age, tipo, sei lá, sentada em casa assistindo, sei lá, o Domingão do Faustão, tipo. Tem toda essa questão que a gente tem que avaliar também, que era o que eu ia mencionar, por exemplo, que parece que chegou num ponto em que todo mundo meio que virou uma caricatura de si, eles foram meio que flanderizados em um período de tempo muito curto, mas um ponto que eu queria ressaltar, porque isso que você falou é verdade, todo esse pessoal que eu mencionei, mesmo que você queira, por exemplo, sei lá, mencionar, por exemplo, lá, o caso do... É João o nome dele, né? O João, sim, o João Luiz, ele Isso, foi esse mesmo. o 8º colocado, eu acho. Que você pode mencionar, por exemplo, o caso do João, que ele não... Quer dizer, eu não acompanhei a fundo, então não posso dizer o certo, né? Mas, tipo, pelo pouco que eu vi, ele não fez nenhum pronunciamento que teve, tipo, uma potência negativa muito grande, tirando aquela questão lá, aquele incidente do cabelo, né? Mas, enfim, isso não é o meu caso. Mas, embora essa galera que eu tenha mencionado tenha sofrido disso, você pode puxar o exemplo, por exemplo... Você pode puxar o exemplo da Poca. Tipo, eu não lembro dela não ter tido nenhuma participação que foi vista, né, publicamente como nociva e tal, e ao mesmo tempo tipo, parece que não fez muita diferença, saca? Tipo, Cara, é porque... ela não se envolveu muito? Não, mas falando primeiro da Lumena, de novo, é que a Lumena, né, muita gente queria até caçar o CRP dela. Sim, cara, onde já se viu isso? E aí a CRP, pra quem não sabe, né, é a carteira dela, é a habilitação dela de psicóloga, basicamente, né, do Conselho Regional de Psicologia. Sim. Porque a Lumena é mestra em psicologia. Ou eu acho que ela é mestra, não sei, mas enfim. Ela é psicóloga, resumindo. É a carteira de trabalho dela, basicamente, é o código de trabalho dela. É o que permite ela exercer a profissão. E aí muita gente querendo até caçar o CRP da Lumena, e aí a assessoria dela teve que vir a público dizer que a Lumena não trabalha como clínica, ela trabalha com pesquisa. É verdade. Então, ela não precisa do CRP dela para trabalhar com pesquisa. Eu nem sei se a assessoria dela falou isso, sei lá, para abafar incêndio, não sei. Mas
e fiz. Eu acho que isso daí é um outro ponto, é um outro argumento também pro seu ponto de que mesmo a galera pipoca não era tipo tão pipoca assim, né? Porque, porra, se você vive de pesquisa no Brasil do século XXI, porra... Eu nem sei qual é o tema de pesquisa dela, na verdade. Eu não sei nada do trabalho da Lumena, mas já falaram que ela apareceu em alguns documentários, como comentarista, assim, já viram algumas entrevistas dela. Sempre falaram que a Lumena falava muito bem, era uma pessoa super embasada. Então eu tenho curiosidade, sim, uma hora, um dia, né, eu vou ver. Voltando a falar sobre a Poca. Sim, poucas Então, ideias. a Poca, cara, então, exatamente, eu acho que o público acabou meio que deixando ela, tratando ela com uma certa indiferença, né? Que ela ficou muito tempo, ela foi uma das últimas a sair antes da final, né? Só que acabou que ela não teve nenhum momento muito marcante, na opinião do público. Não fez nada grande. E aí a galera tratava ela, tipo, não fede nem cheira. Aham. Mas Aham. eu achava, eu achava que ela tinha o seu carisma, assim, né? Eu não torcia pra ela e nem sou fã do trabalho dela aqui fora. Mas eu achava ela legal, assim, uma pessoa legal que tava ali. Carismática, né? Tava ali sem jogar de uma maneira suja, embora essa seja uma opção, né? É uma opção, o Big Brother é um jogo, né? Temos sempre que lembrar disso. É, não jogava de uma maneira suja, não fazia grandes tramóias, grandes estratégias. Mas ela tava lá fazendo o jogo dela, né? Ela jogou basicamente sozinha, do início ao fim, porque todos os aliados dela foram eliminados, né, lá no começo, que era a Carol Conká, a própria Lumena, que era mais ou menos próxima da Poca, o Projota, o Nego Di, né? Toda essa galera que era próxima da Poca foi eliminada no começo e ela foi até o fim sozinha, basicamente. Só ali com o Arthur, mais ou menos. Então, eu não sei, acho que eu respeito, assim, o jogo dela, acho que ela foi bem longe até. Tirou leite de pedra, como até disse o Thiago no discurso de eliminação dela. Cara, eu acho que a pessoa que... É porque é aquilo, né? Tipo, eu tô afirmando que não fez muita diferença pra eles, mas eu não tô, tipo, monitorando, sei lá, quanto de seguidores eles tinham, quanto que eles têm, né? Então, talvez eles Cara, tenham, né? Diga. eu meio que. Então, eu sigo uma página no Twitter que monitora exatamente isso. Ah, Pois é. A Poca, ela não ganhou muitos seguidores, não. Ela tinha, acho que, 11 milhões e meio antes, e aí ela saiu do Big Brother com 14 milhões e alguma ah, coisa. Aí a gente fala, ah. porra, mas ganhou quase 3 milhões, não é muito? Sim. Então, cara, é óbvio, né, que em termos absolutos isso é muito. Só que em termos relativos, não, né? Exatamente, exatamente. Então, pode falar. Não, eu queria falar que é especialmente engraçado porque, tipo, né, a gente tá fazendo isso aqui, né, tipo, eu tenho o outro canal também, me siga. E aí, tipo, o feeling, saca, a vibe de você ter X seguidores quando você tá começando é completamente diferente de quando você vê, tipo, esses caras grandes. Porque, por exemplo, olhando pra esses caras grandes, eu entendo isso que você quer dizer que no grande esquema das coisas, 4 milhões de seguidores pra quem já tem 13 não faz tanta diferença assim. Sendo que, tipo, pra mim, que tenho, sei lá, uma fração de uma fração de uma fração de uma fração disso, saca? Se eu ganhar, sei lá, 3 seguidores por semana já é algo, tipo, estratosférico, né? Mas falando também dessa questão do YouTube, isso aí já acho que já é mais uma... Eu não diria um preconceito, mas... Enfim, uma questão minha por causa dessa conexão com o YouTube. Eu acho que quem se saiu melhor no sentido passivo, no sentido de que, tipo, ela não ganhou nenhum contrato com uma multinacional, mas ela recebeu um boost que vai ajudar ela, né, no emprego que ela já tinha. Eu acho que foi a Vitória, foi a VTube, né, porque ela já tinha, tipo, sei lá, uns 20 milhões, né, ou menos. Alguma quantidade assim no... Ela tinha 16 milhões. Ah, sim. E veja bem, eu nem conhecia a VTube antes do Big Brother, né? Você não conhecia? Não conhecia também. Ano passado eu não conhecia o Pyong, mas o eu acho que tipo, é o que eu falei, se você não faz uma grande besteira, você ganha um boost assim, uma ajuda. A VTube, ela acabou sendo cancelada, né? Pô, mas Diversas vezes. mas Mas ela não fez nada. Então, calma. Mas ela não fez nada absurdo. Ela só jogou meio sujo.
Só que isso é uma opção, entendeu? E eu acho engraçado que, ao mesmo tempo que ela foi cancelada por várias vezes lá, ela meio que foi descancelada porque, tipo, eu conheci o. Eu não me lembro pelo que eu conheci o Pyong, mas era por algo parecido também, alguma controvérsia assim, mas. Eu conheci a Vitória por causa da porra do incidente do gato. Tipo, eu conheci ela por causa da porra do incidente do gato, eu tinha um ódio dessa garota por causa da porra do incidente do gato. Só que depois do BBB, tipo, eu completamente me esqueci do incidente do gato. Então, tipo, eu não sei se é porque, digamos que uma nova identidade foi formada por cima daquilo dali, mas, tipo, parece que ninguém se lembra, por exemplo, disso. Que na época foi um cancelamento ridículo, bizarro, absurdo. Pode ser também, meio que sobrescreveu, né, a fama dela. Muita gente conhecia ela como a Vitória que cuspiu no gato, e agora muita gente vai... Como a Vitória que não tomava banho. Com a Vitória do BBB, com a Vitória que mentia pra caramba no Big Brother. Mas de qualquer maneira, deu um boost nos seguidores dela. É o que eu falei, é impossível, né, você entrar no Big Brother e você não ter um boost nos seguidores. Mesmo que você faça um bando de coisas aí criticáveis, né, questionáveis, você vai ganhar um boost nos seguidores. A Lumena ganhou, acho que 500 mil seguidores. Né? Pô, 500 mil é uma coisa, é bastante. Né? Só que agora, relativamente pro Big Brother, é muito pouco. Mas, cara, eu acho que essa questão dos seguidores, mais especificamente nessa questão da relativização das coisas, de como são, só um instante, de como são ambientes e mundos e vidas e contextos extremamente diferentes, né? Já é uma ótima transição também para os temas em si que a gente tem, né, por episódio, porque além de abordar essa questão do entretenimento, mais especificamente essa questão do entretenimento das redes sociais, né, o ponto também é tentar abordar a influência que isso exerce nas pessoas, digamos, tanto por esse lado que a gente mencionou agora no início, né, da alienação, né, do espairecimento, etc., quanto, por exemplo, o lado da fama, né, essas pessoas que viram, tipo, sensações na internet, tanto por suas dancinhas no TikTok, quanto por qualquer coisa que seja, no BBB, por exemplo, né. E aí, passando então pro tema em si, a gente quer procurar abordar então primeiramente, ou procurar conversar primeiramente sobre o lado bom do entretenimento, ou o que exatamente a gente quer dizer, ou eu quero dizer, no caso que eu estou falando, com o lado bom. É basicamente tentar falar sobre essa questão mesmo dos pontos positivos do entretenimento. Tanto essa questão de você poder se desligar e se acalmar, etc., quanto, por exemplo, questões como a criação de novos palcos de subjetividade, como também, por exemplo, a identificação que uma pessoa pode ter com um criador de conteúdo, com um personagem de um filme, uma série, com uma música, embora a música e filme não sejam necessariamente os temas desse episódio. Enfim, já falei demais. O que você acha aí dessa cascata de coisas sem sentido que eu acabei de falar, Leonardo? A gente tende muito a ver o entretenimento como somente alienação, mas, pô, arte é entretenimento, né? Sim. Arte, pô, é uma coisa que te conecta com pode, né? Não necessariamente, mas pode te conectar com a realidade também. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas estão tão preocupadas em tentar mudar o mundo, sendo que, na minha opinião, nada vai mudar, mas as pessoas estão preocupadas, né? Deixa elas. As pessoas estão tão preocupadas em mudar o mundo que acaba que qualquer coisinha que você fizer, que você ocupar seu tempo, que parecer que não é necessariamente para mudar a realidade que a gente vive, as pessoas já tratam como alienação. Como eu já disse, eu defendo a alienação, seja por fugir da realidade ou não, eu defendo que as pessoas se ocupem com entretenimento. Mas a verdade é que o entretenimento, né, não é somente alienação. Eu vejo que é o que você falou, né? O entretenimento é uma forma de subjetivação, uma forma de subjetividade, né? Quer dizer, na verdade, não sei muito bem a diferença de subjetivação e subjetividade até hoje.
Mas esse é papo para para outro dia. Mas enfim, a moral da história, o entretenimento ele te molda como Uhum. sujeito. Então, um livro, uma série, uma pintura até que seja, uma música, pode ser muito importante na sua vida, né? E definir muito do que você vai pensar para os próximos anos, né? Eu conheço muita gente que fala que tal álbum de música, né, mudou a minha vida. E infelizmente eu não tenho nenhum álbum para dizer isso, mas eu acredito, eu 100% acredito que aquele álbum fez a pessoa se conectar muito mais com a realidade dela. Eu acho que tem que sair desse modelo binário de ou você está militando e lutando pelos direitos humanos ou você está se alienando. Cara, não é bem assim, né? Na minha visão. Uhum, uhum. Eu acho que essa questão do entretenimento, ela fica especialmente meio dúbia, especialmente meio enevoada quando você para pra pensar justamente na arte. Porque, tipo, como é que você pode falar que... Ah, cara, eu não sei, é porque, tipo, eu era uma dessas pessoas, né, que ficava, tipo, superestimando certos tipos de entretenimento em detrimento de outros, né? Mas, cara, como é que você pode falar que, por exemplo, vou pegar um exemplo aleatório, tipo, sei lá, Luísa Sonza. Luísa Sonza, como é que você pode pegar, tipo, uma música dela e dizer que, é só pra alienação, sendo que aquela música, ela mexe com uma pessoa, literalmente, e ela faz com que aquela pessoa sinta alguma coisa, tá? Saca? Tipo, eu acho que não tem como você simplesmente menosprezar e falar, é uma coisa banal, é uma coisa pífia, quando mesmo nessa forma supostamente banal e supostamente pífia, aquele conteúdo de entretenimento ainda tem um poder de mexer emotivamente e emocionalmente naquela pessoa. Tipo, eu acho que isso é um poder fantástico. E né, justamente nessa questão aí que muda vidas. Mas quando a gente fala, por exemplo, também de outras formas de arte, como a escritura, né, enfim, e a arte mesmo visual, como pinturas, desenhos, esculturas, o que seja, elas também, isso é uma coisa que eu via pessoal falando bastante, por exemplo, em relação ao porquê ler Machado de Assis. Né? Elas também são muito contundentes porque, sim, elas quase sempre mais representam alguma questão pessoal do artista, sejam gostos, seja só tipo psicologismos, mas elas mais vezes do que não também representam o contexto onde aquele artista está imerso. Então, por exemplo, você vai ler Machado de Assis, você vai ver um cara escrevendo sobre a sociedade de onde ele vinha. Você vai ver, por exemplo, sei lá, um busto que alguém fez de Augusto, o primeiro imperador romano, e aquele busto ele tem toda uma significação da identidade que queriam intercalar com a imagem de Augusto. Ou então você vê, por exemplo, sei lá, estátuas que são construídas nesse exato momento. Ou então, por exemplo, aquela questão lá daquele balão que soltaram esses dias aquele que não será nomeado aqui. E tipo, aquilo é uma manifestação do contexto atual. Então, tipo, é óbvio que a gente está falando mais especificamente de arte, mas a questão é justamente essa, é mostrar como que tudo tipo, é embaçado, não é assim, cultura de alta sociedade, entre aspas, e aí entretenimento banal, tipo, não é assim, mas é uma coisa que ela é bem mais, ou melhor, ela tem, digamos, né, um potencial intrínseco a ela tão maior que você chegar e dizer que é uma questão banal é ridículo. Especialmente, e aí eu já passo a bola para você também, por causa dessa questão que você mencionou da criação de identidade, porque e aí eu levanto dois pontos, né? Porque, por exemplo, eu era, novamente, uma pessoa que era muito crítica do funk, mas é inegável, ou pelo menos, né, você estaria sendo ingênuo se você negasse isso, é inegável o quanto que o funk ele faz parte, ele constitui certa cultura. E nessa constituição de cultura, o quanto que ele faz as pessoas pertencerem a
alguma coisa, e isso é extremamente importante para a continuação da vida, né? Mas um outro exemplo que eu quero mencionar também é, falando esse sim que a gente pode mencionar, o grande Getulinho. Ele promoveu um esforço intenso, por exemplo, lá, né, lá nos arredores daquelas décadas lá, para ele poder, por exemplo, atrelar, acho que foi o samba ou a bossa nova, você lembra? E, cara, eu acho que Bossa Nova é anos 60, mas... Bom, enfim, ele fez um esforço de conseguir atrelar essa identidade musical à cultura brasileira. E é óbvio que aí, né, tem diversas outras questões, né, tem questões de, enfim, que não são válidas a gente entrar aqui, talvez questões que até invalidem o meu argumento, né, porque, enfim... Mas o que você acha disso, né? Eu concordo com a parte de que não existe chegar e falar que tal coisa é inválida por tal e tal motivo que eu não gosto. Eu acho que é meio, não sei, se é mesquinho, né? Você está colocando a sua opinião como a dominante, né? Quase que numa lógica meio colonial, assim, Sim, tipo, exatamente. o meu é o bom, então eu tenho que impor o meu, porque o outro é inválido. Então, assim, eu defendo, eu quando eu era adolescente, né, eu defendia que existia música ruim. Eu já não tenho mais esse ponto de vista. Porque Aham. eu vejo que existem músicas que eu não gosto. É subjetivo, né? Eu não gosto de funk, mas Aham. eu não vou dizer que funk é ruim, porque é o que você falou, é uma manifestação cultural da realidade que aquelas pessoas vivem, né? Aí já entra em toda aquela questão do materialismo histórico, blá 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 blá. Mas é isso, né? O homem é produto do seu tempo, né? A arte é produto do seu tempo. Tipo, então eu não vejo de que maneira aquilo possa ser invalidado, né? As pessoas costumam chamar de alienação algumas coisas, e eu também, algumas coisas de fato podem ser classificadas como alienação, mas eu não diria que mesmo sendo alienação não é inválido, e eu diria que nenhuma forma de arte é alienação. Uhum. Então, né, seja música, seja pintura, dança, eu não sei, né? Aí também debater o que que é arte, eu já não sei dizer. Mas, mas eu acho que cada pessoa aí tem mais ou menos uma noção na cabeça do que é arte. Sim. Então, você, pessoa que está escutando, pessoas que estão escutando, Pessoas que deram pensa, like, já se inscreveram. pensa aí o que é arte pra você. Então, isso não é alienação. Até porque, tipo, a arte, de novo, tanto com essa questão do gostar e do ser afetado. Ah lá, isso tem a ver também com aquelas questões de corpo, tá vendo? Enfim, tanto essa questão do gostar e do ser afetado por, isso é tudo muito subjetivo. Então isso vai de encontro com a noção da pessoa de pessoa, a noção da pessoa de ser, a noção da pessoa de, sei lá, consciência até, vai de encontro com o contexto da pessoa, com a história da pessoa. Então, tipo, isso torna mais difícil, né, com que você defina o que é arte, né, como torna mais difícil que você simplesmente defina uma coisa enquanto boa ou enquanto ruim. Porque, por exemplo, digamos que você queira definir alguma coisa enquanto boa por parâmetros técnicos, tipo, isso daí foi gravado de um jeito ruim, os instrumentos são ruins, a tinta é ruim, o mármore que usaram é ruim, mas, pô, ainda assim, tem como as pessoas gostarem daquele conteúdo. Você tem uma caralhada especialmente, né, nos Estados Unidos, rappers, rap, tanto faz, que, tipo, são super famosos, são incrivelmente grandes hoje em dia, que eles começaram, tipo, fazendo um som de merda no que eles tinham, né? Então, tipo, não tem uma maneira objetiva. Esse é um problema também que boa parte das ciências sociais elas encontram, porque, né, o fenômeno, o objeto que elas estudam, ele vai por esse lado, mas não tem uma maneira objetiva de você simplesmente declarar, não, isso é isso e pronto. Porque está justamente imerso nesse mar aí, que é a subjetividade humana. E por ser uma coisa que mexe com a subjetividade humana, é justamente pelo qual eu acho que é uma coisa de suma importância, independentemente de se é, tipo, alienismo, alienação, ou só, tipo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas, fazendo aquela hipocrisia de leve,
Vamos então parar para pensar aqui, eu não diria o lado ruim, mas eu diria o lado estranho das formas de entretenimento, né, ligados especificamente a essa questão da fama, digamos, que eu mencionei aqui. Mas antes da gente adentrar e de eu definir mais especificamente, né, o que exatamente a gente quer dizer com isso, não tem como você falar no Brasil de entretenimento, ainda mais de lado estranho do entretenimento, sem mencionar política. Especialmente essa CPI, essa maravilhosa CPI que está acontecendo agora, que, assim como o Big Brother, eu não estou acompanhando mais. Você está acompanhando, pelo menos mais ou menos, né? Assim, né? A gente tem muita coisa pra fazer, né? A gente tem aula pra assistir, texto pra ler, trabalho pra escrever, mas na medida do possível a gente vai acompanhando a CPI, né? Principalmente pelo... você dá uma olhadinha. E... cara, o que dizer dessa CPI, né? só o nascimento dessa CPI já foi uma derrota muito grande pro governo, porque o governo sabia que iria gerar uma quantidade muito grande de conteúdo negativo em relação ao próprio governo, né? Assim, as manchetes todo dia são coisas que são negativas pro presidente e pro governo em si, né? Todo o alto escalão do governo. Assim, só o nascimento dessa CPI já foi uma derrota imensa. Agora, o andamento dessa CPI, a gente não pode muito dizer que é surpreendente, né? Eu acho que o nascimento da CPI é surpreendente. Eu não imaginei que eles iam conseguir fazer isso. Mas, assim, que interessante, né, que aconteceu, porque tudo que eles estão falando lá, né, de certa forma, a gente já sabia. Que o governo foi negligente, que o governo se recusou a comprar vacina, que o governo defendeu a cloroquina com unhas e dentes. Essas coisas aí, todas a gente já sabia. Só que a exposição desses fatos em rede nacional diariamente, durante semanas, era algo que eu não esperava. E que bom que tá acontecendo, né? Não sei se vai ter um efeito maior do que o que já teve até o momento, né? Porque cada dia eu fico mais convencido que o bolsonarismo tem uma base sólida de 30% ali que não cai mais nem por... enfim... pense aí qual palavra você quiser, nem por isso. Então, eu não sei. Eu só vejo que tá engraçado. Acho que, né, óbvio que não é engraçado, né? Sim, óbvio que não é engraçado todas as coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos, nos últimos meses, anos, enfim. Só que a maneira como a maneira, sei lá, esse clima hostil da CPI é uma coisa um tanto quanto curiosa, né? Engraçada. E as situações que a CPI gera, né? A gente teve aí essa semana vários bate-bocas. Teve lá nosso senador, nosso não, né? Que ele é do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reins, falando sobre atriz pornô. A grandiosa! No meio da CPI. Então, você vê, né? Parece que nem o Brasil se leva a sério. Isso que é engraçado, né? As pessoas batem boca lá, as pessoas não, os senadores, né, porque não são qualquer pessoa, é um senador da república, só tem 81, vão lá, discutem, se esguelam e xingam, e aí parece que só falta você mandar o cara ir tomar naquele lugar falando Vossa Excelência. Enfim, Lady Gaga é uma cantora bem competente. Né, tipo, essa CPI, né, ela nos trouxe, tipo, grandes coisas, grandes eventos, como, né, a descoberta de que aparentemente tem um pinto no banner na porta da Fiocruz e um certo áudio meio duvidoso do presidente em relação ao senador Omar Aziz, onde ele diz algo do tipo: Omar Aziz, pelo amor de Deus, Omar Aziz, encerra logo essa CPI e vem aqui a fazer outra coisa. E bom, isso aí acho que já ficam para outros dias, outros temas, né? A gente já tá, né, partindo muito para um lado político, então bora botar os pés no chão aqui. E o que a gente quer dizer então com o lado estranho do entretenimento? Baseando, ou melhor, tomando como fundo isso que a gente mencionou, esse aspecto subjetivo do entretenimento e o fato de que ele cria, né, novos sujeitos, digamos assim, né, famosos. Parar para pensar então, eu não diria controle, mas formas de influência de grandes meios midiáticos utilizando o entretenimento como ferramenta, entende?
tanto a criação de uma imagem a partir dessa pessoa, a partir desse criador de conteúdo, desse cantor, tanto faz, a criação de uma imagem, de uma forma que ela, ao mesmo tempo que ela é, digamos, para ser identificada com, né, para as pessoas que consomem aquele entretenimento se identificarem com aquela imagem, ela é também uma imagem que ela é além, ela é sanitizada, que ela é estetizada, que ela é aperfeiçoalizada, é uma imagem de Übermensch, entre aspas, né? E aí as problemáticas de você tentar se equivaler a uma imagem perfeita de alguém. E aí isso, né, tem muito a ver com, por exemplo, especialmente questão das redes sociais, né? E por aí. Teve esses dias não, né? Porque acho que quando vocês assistirem o vídeo, já deve ter feito um tempo já, mas a Vogue, ela lançou no Instagram deles, eles fizeram no Instagram dele um post falando sobre a Juliette, né? E aí tem uma frase da Thelminha, né, em relação a Juliette, que a gente vai colocar aí, mas especificamente essa parte onde ela diz reality show envolve empatia e identificação do público, eu acho que, né, tem muito a ver, salienta bastante o nosso ponto aqui, e também o que o pessoal da Vogue eles escreveram na descrição da imagem, né, que é, enfim, fenômeno Juliette, vencer o BBB com 90,15% dos votos foi um mero detalhe. A advogada e maquiadora paraibana conquistou o norte e sul do país nos últimos meses com sua autenticidade e doçura, batendo recordes de números e engajamento nas redes sociais. Mas, afinal, qual o segredo de tamanho sucesso? Ou seja, você tem essa imagem, você tem essa pessoa, você tem a identificação, né? Maquiadora paraibana, blá blá blá, conquistou o país com autenticidade. E aí você tem qual o segredo de tamanho sucesso? Óbvio que aqui eu não vi o link deles, mas eu presumo que seja mais no sentido de venha ver essa entrevista que ela fez com a gente. Mas muitas vezes esse qual o segredo, ele é literalmente utilizado como ser igual a essa pessoa, como ser igual a essa forma, como ser igual a esse Übermensch. E aí, enfim, surgem problemáticas, mas já está extenso demais para uma definição, para uma síntese. Então, diga aí, meu caro, o que você acha disso? Cara, falando sobre o fenômeno da Juliette, é realmente um fenômeno social essa mulher, cara. Porque, assim, é uma coisa inédita, né? Eu nunca vi isso na minha vida. E eu não sei, né? Todo fenômeno que acontece, ele é tornado possível por conta do contexto. Mas eu não sei também a explicação. Agora, falando sobre as revistas, que de fato tentam vender, né, essa ilusão aí de que você pode ser igual a tal pessoa. Não só a Juliette, né? A Juliette é a bola da vez aí. Mas eu vejo isso também, eu vejo isso de uma tentativa assim, feroz de tentar vender um modelo que todo mundo deve seguir e que essa forma é a forma do sucesso, entendeu? E sei lá, eu não vejo isso não, eu acho que, assim, olhando para esse caso da Juliette, quer dizer, eu vejo que isso acontece, mas eu não vejo como ser verdadeiro, né? Porque olhando para a Juliette, eu não acho que ela tenha feito nenhum planejamento de alcançar esse número. É óbvio que ela queria isso, né? Assim, quando você entra no Big Brother, você entra não só pensando no prêmio, mas também pensando no futuro, né? No pós-BBB mesmo que você não ganhe. Eu acho que essas coisas aí, esses tipos de fenômenos, eles acontecem de uma maneira meio espontânea, sabe? Não tem um segredo, não tem uma fórmula, não tem um caminho a ser seguido. Existe ali um conjunto de fatores que chame de acaso, chame de destino, sei lá, que torna tudo aquilo possível. Tipo, sim, eu acho que uma fórmula mágica, digamos, de açúcar e tudo que há de bom, eu acho que não existe em si. Sim. Mas eu acho que o fenômeno ele é muito baseado na questão da identificação, né? Tipo, quer dizer, isso daí você pode extrapolar para não só essa questão da Juliette, mas literalmente para qualquer artista ou pessoa que teve fama, né? Porque, enfim,
Tem pessoas aí que são famosas, mas que elas não necessariamente produzem algum conteúdo artístico, né? Às vezes elas são só, tipo, sei lá, famosas porque sim. Mas tudo isso é uma questão de identificação, né? E é interessante porque não necessariamente... Porque quando a gente começa a falar de identificação, tudo fica mindfuck, né? Tipo, mas não necessariamente é uma identificação com a pessoa, mas sim uma identificação com a imagem que você tem da pessoa. Então, tipo, entra numa situação interessantíssima, porque é uma imagem que ela é idealizada, e essa idealização, ela muitas vezes é alimentada por veículos midiáticos, né, ou midiáticos de outras formas, e aí você tem uma retroalimentação, entre aspas, onde você tem eu não diria um cabo de guerra, mas é uma metáfora interessante, onde tem a sua identificação com aquela imagem idealizada, que é idealizada de formas diferentes na sua mente, na sua cabeça, né? E tem a idealização do ideal de ser, digamos, do ideal de norma, do ideal de perfeição, que é feito pelos veículos didáticos. Então, é engraçado, porque aí a sua identificação coloca a pessoa naquele lugar, e a partir disso, a sua identificação é utilizada para mostrar como essa pessoa é uma norma de ser. Enfim, eu mesmo tô me perdendo aqui na minha explicação, mas... É que é um processo meio complexo, Sim, né? Acho que sim. talvez a gente não esteja ainda apto a explicá-lo, mas eu tô pegando o seu ponto aí. Eu só quero basicamente dizer que essa questão, nesse fenômeno de uma coisa se tornar trending, né, entre aspas, no fenômeno de alguma coisa virar da moda, tem muita identificação envolvida, em toda a relação humana, foda-se. Mas tem muita identificação envolvida e tem muita idealização envolvida, e aí isso pode ser um problema. Você se identificar com uma coisa idealizada e você querer ser uma coisa idealizada. Esse é o problema, essa é a questão. É tóxico, né? É uma coisa tóxica pra todo mundo. Ficar sempre tentando alcançar algo e... Assim, mas eu vejo que é cômodo para as pessoas... É cômodo para as pessoas... É cômodo que alguém te diga para que caminho você tem que seguir, né? Ao mesmo tempo que é tóxico, é difícil dizer. Porque você nunca vai estar satisfeito, né? Você nunca vai atingir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você meio que sabe o que você tem que fazer. Então, não é como se você tivesse perdido. É como se você apenas fosse aquilo de... Tem uma... É aquele coelho... Não coelho, né? É aquele boi que fica com uma carne pendurada ali em frente à cara dele. Ele tá sempre andando. Sim. Entendi. Não era boi, sei lá, enfim. Geralmente é um cavalo com uma cenoura, uma maçã. Eu entendi. O cavalo com uma maçã, o cavalo com a cenoura, ele tá sempre ali, né? Tipo, ele sempre sabe pra onde ele tem que ir. Uhum. Ele só nunca vai chegar. O que eu vejo disso é que as pessoas usam, a mídia, né? Os grandes centros de mídia, enfim, as revistas, tudo mais, usam essa vontade que as pessoas têm de se identificar com algo, de se prender a algo, para explorar isso, para vender, né? Para explorar isso, ter o seu lucro. E aí o que acaba acontecendo é isso, as pessoas caem nisso facilmente. E eu não estou me excluindo disso, óbvio, né? Pô, eu faço parte da sociedade capitalista aí. Sou apenas mais um grão de areia. Enfim, é isso. É tóxico, mas é cômodo. Uhum. Mas a questão principal é justamente essa questão da toxicidade, quando a gente para pensar, por exemplo, em corpos que não se adequam a isso que eles supostamente têm que ser, né? Então, por exemplo, quer dizer, vocês podem pensar em 17 milhões de exemplos, né? Especialmente quando a gente está falando de moda. Mas acho que o exemplo mais potente é, por exemplo, quando a gente pensa em gordofobia, né? Você tem tipo um padrão que mesmo que ultimamente esse padrão ele tenha saído um pouco da magra modelo Bruna Marquezine para alguma coisa mais fake, ainda é um padrão onde você tem que ser, né, um corpo específico, e esse corpo específico ele é magro. E aí, tipo... Isso é complicado, né? Exatamente. Porque você não, assim, não é, fiquei magro, acabou, né? Você ficou magro e você tem que se manter magro. E aí, eu vi um exemplo grande disso, né, com uma pessoa que eu conheci, que toda vez, qualquer coisinha que ela comesse,
ela me perguntava, mas você acha que eu vou ficar gorda? Uhum. E eu via, cara, eu ficava meio assustado que, pô, eu notava, pô, você é muito gordofóbica, cara. Você é muito gordofóbica e você não é com os outros, você é só consigo mesma. Só que isso é péssimo. Assim, nem por isso é menos tóxico pra você, porque você não consegue fazer nada. Você não consegue beber uma cerveja sem ficar com medo de ficar gorda. Você não consegue comer um hambúrguer. É tipo, cara, e a pessoa não era gorda. É isso, a pessoa não era magra, não era gorda, não era, sei lá, dá o nome que você quiser. Não era. Era uma pessoa completamente. Tá dentro do padrão estético imposto. Entendeu? Então, enfim, e fica nessa, fica se impondo essa autoflagelação aí que. Sem sentido. Às vezes não é nem uma questão da pessoa impor nela mesma, né? Porque são só aquela questão da interiorização das normas, né? Digamos, né? Mas tipo, conforme a gente vai entrando por esses lados aí, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, porque tipo, aí você tem, por exemplo, pessoas, por exemplo, que não conseguem emagrecer por questões genéticas ou questões de saúde. E aí você tem, por exemplo, pessoas que não são porque, por exemplo, a gente está falando especificamente da questão do corpo, né, da forma do corpo. Mas pessoas, por exemplo, que não são da mesma cor daquele corpo. Ou então pessoas que, saca, tipo, é todo um padrão de relações que começa bonitinho, né? Tipo, eu me identifico com aquela pessoa, beleza. E aí quando você vê, cria um padrão de ser que implementa um modo de vida que é completamente tipo, tóxico e completamente nocivo para a saúde da pessoa, especialmente para a saúde psicológica da pessoa. E aí, tipo, né, começa, sei lá, com identificação e aí termina com, a pessoa com anorexia, termina com a pessoa com, dissociação. Né? Enfim. Também talvez seja um assunto complexo e pesado demais para abordar aqui, mas é essa questão, tipo, por mais que o assunto ele seja complexo e ele seja pesado e a gente não consiga abordar ele na totalidade aqui, porque a gente precisaria de, sei lá, mais 5 fucking horas, a intenção é pelo menos, tipo... Dar uma arranhada. Isso. E trazer esses assuntos à tona para justamente proporcionar uma reflexão, saca? Porque é importante refletir sobre esse tipo de coisa, mesmo que no final das contas não mude porra nenhuma, é interessante refletir, pelo menos. Bom, mas enfim, então é isso, toda essa questão da identificação, e aí, tipo, a gente também acaba, se você realmente for a fundo, né, você acaba entrando em assuntos que vão, tipo, desde, sei lá, o que você acha de si mesmo, você ama a si mesmo, quem é você, então, tipo, é uma coisa que é completamente estratosférica, é uma coisa que fala já da cosmologia do ser e... E utilizando dessa frase bacana que é a cosmologia do ser, mais uma vez, cosmologia do ser, eu uso ela como uma deixa de que a gente, né, já falou o suficiente e a gente encerra por aqui. Você quer fazer mais algum comentário, Amado? Não, é isso. Parece que a gente viajou bastante nesse episódio, né? Mas graças a Deus. Então, graças a Deus, ou se você não acreditar em Deus também, né? Graças a quem você quiser. Enfim, é isso. Um abraço. E com isso, a gente encerra por hoje. Eu sou o B. Eu sou o Leonardo. E lembre-se sempre, tenham um ótimo resto de dia, tarde ou noite. Sejam boas pessoas e... até a próxima.